todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPD. Nós estamos no terceiro trimestre, cujo tema é o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinos divinos no livro de Ruth e Esther para a nossa geração. Antes de entrarmos na lição, quero pedir ao nosso amigo que tem nos assistido que se inscreva no nosso canal, nos ajuda a impulsionar esse trabalho para outras pessoas e, se possível, deixe o seu joinha para que o YouTube venha reconhecer o nosso trabalho, que esse trabalho é um trabalho no qual Deus colocou no meu coração para estar passando para as pessoas. Então, que preciso muito de ajuda de todos vocês. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Continuando a lição, nós estamos na lição 12, que tem por título o banquete de Esther, denúncia e livramento. O texto áureo diz assim: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Provérbios capítulo 21, versículo 1. A verdade prática: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. A leitura bíblica em classe está em Esther, capítulo 7, versículo de 1 a 10. Eu não vou estar lendo, mas aqueles que é amante da palavra de Deus, da escola bíblica dominical, acompanha nas suas igrejas a leitura bíblica em classe. A introdução. Na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já pronunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. Nós vimos na lição passada a humilhação no caso de Amã e Mardoqueu honrado. É assim que Deus faz. Deus humilha aquele que se exalta. Aquele que se exalta, Deus humilha. Então aqui nós vemos aqui, o quadro aqui já é totalmente adverso para Amã, que nós vamos estar estudando no decorrer dos tópicos seguintes. Vamos para o primeiro tópico, o banquete e a denúncia. E o primeiro subtópico, a instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã. Cedo saiu de casa, determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu durante o dia. Serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pela rua de Suzã. Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Esther. Amã estava certamente muito perturbado. Ir a um banquete naquelas circunstâncias deve ter sido muito desconfortável. É muito desconfortável mesmo. E ainda para agravar a sua situação, enquanto ainda assimilava as palavras de seus amigos e familiares e servos do rei, chegaram para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Esther. Imaginem o desconforto e a perturbação de Amã ao ter que comparecer a um banquete real sob tais circunstâncias. Ele que estava acostumado a ser o centro de atenção e receber honras, agora se encontrava em uma posição extremamente vulnerável e instável. O prenúncio dado a Amã não era meramente uma premonição pessoal, mas uma observação baseada na história e na fé. Os judeus eram vistos como um povo protegido por seu Deus, que intervinha em momentos críticos para salvar e preservar a nação.
A queda inicial de Amã diante de Mardoqueu parecia um sinal de que ele estava lutando contra forças muito maiores do que imaginava, uma batalha espiritual contra Deus e Israel. A instabilidade emocional e mental de Amã é evidente em toda a narrativa. De um lado, ele planejava a execução de Mardoqueu, cheio de ódio, vingança. De outro, foi forçado a honrar o mesmo homem que desejava destruir. Esse contraste extremo revela como o orgulho e a maldade podem levar pessoas à ruína. Amã, que parecia estar no controle da situação, viu seu plano desmoronar diante de seus olhos, uma lembrança viva de que o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os intentos dos povos. Está lá em Salmo 33, versículo 10. Vamos para o segundo subtópico, o banquete do vinho. O banquete para o qual Esther convidou Assuero é chamado de banquete do vinho. O texto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Havia expressa proibição para os sacerdotes, numa demonstração de necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano, conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal. A abstinência total do vinho era condição para o voto do nazireado. Além disso, o texto veterotestamentário ressalta o belíssimo exemplo dos reabitas, que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. No Novo Testamento, o ensino é não se embriagar com vinho, mas encher-se do Espírito. Em Efésios 5,18. Devemos fugir de toda a aparência do mal e nos abster totalmente de tudo que não convém aos santos. O Novo Testamento, o ensino é claro, é objetivo. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A embriaguez é condenada por causa de suas consequências desastrosas, tanto físicas quanto espirituais. O apóstolo Paulo adverte contra os excessos e exorta os cristãos a buscarem a plenitude do Espírito Santo, que traz verdadeiro gozo e paz. Devemos fugir de toda a aparência do mal e nos abster totalmente de tudo que não convém aos santos. Este princípio de evitar o que é potencialmente prejudicial é escandaloso e fundamental para um testemunho cristão íntegro. A história de Esther nos ensina a discernir entre o que é permitido e o que é benéfico. O uso do vinho no banquete preparado por Esther, para Assuero e Amã pode ser visto como um componente cultural, mas não justifica o consumo imprudente. Os cristãos devem viver com sobriedade e vigilância. A moderação é essencial em muitas situações. A abstinência pode ser a escolha mais sábia. Devemos buscar viver vidas que glorifiquem a Deus em todas as áreas, evitando o que pode nos levar a tropeçar ou comprometer nosso testemunho. Embora o uso do vinho fosse comum, a Bíblia adverte repetidamente contra os seus perigos. Seguindo o exemplo de abstinência dos recabitas e as instruções apostólicas, devemos viver vida que honre a Deus, evitando tudo que possa nos apartar de sua vontade e propósito. Vamos para o terceiro subtópico. Qual é a tua petição? Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha. A fim de atendê-la, o fato de Esther comparecer em sua presença correndo o risco de morte
e no primeiro banquete ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia, deve ter levado o açougueiro a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Daí a sua prontidão e novamente inquirir-lhe: qual é a tua petição, rainha Esther? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria que ser firme em sua declaração. Esther se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal Amã. A mulher virtuosa sabe a boca com sabedoria sem perder a compostura. Neste momento crucial, o coração de rainha, conforme relato aqui, já está, talvez estivesse acelerado. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus. O Amã precisava ser firme em sua declaração. Esther se revelou uma mulher forte, corajosa, decidida e denunciando o mal Amã. O exemplo de Esther é uma ilustração das qualidades descritas em Provérbios, capítulo 31. Uma mulher virtuosa não é apenas sábia, mas também corajosa e capaz de tomar decisões que impactam sua comunidade e nação. Suas ações refletem o chamado bíblico para os crentes: agir com justiça e amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Esther mostrou que a verdadeira força e a beleza de uma mulher vem de seu caráter e sua fé em Deus. Portanto, o encontro de Esther com o açougueiro nos ensina sobre coragem, sabedoria e a importância de falar contra a injustiça. Sua disposição de arriscar a vida pelo seu povo é um testemunho de sua fé e força. Como crentes, devemos adotar tais virtudes, permanecer firmes em nossa convicção, confiar na providência de Deus. Devemos nos esforçar para abrir nossas bocas com sabedoria e falar a verdade em amor, assim como Esther fez, garantindo que nossas ações reflitam nossa fé e honre a Deus em todas as circunstâncias. Além disso, a história destaca a importância de buscar a direção divina com discernimento, lembrando-nos de que a verdadeira honra e reconhecimento vem de Deus e não dos homens. Chegando ao segundo tópico, a fúria do rei contra a injustiça. Primeiro subtópico, a revelação do plano. A revelação do plano. Vamos estar lendo aqui. Esther detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de uma vida e de seu povo, os judeus, porque estamos vendidos e o meu povo para nos destruir, matar e lançar a perder. Esther fez ver ao rei o absurdo do plano que visava o extermínio de toda uma raça, nada comparável a uma venda como escravo ou servo, porque não era incomum na época. Se fosse isso, Esther disse que não incomodaria o rei. No texto histórico, a venda de pessoa como escravo era uma prática comum e até aceitável em muitos reinos antigos. Os escravos poderiam ser adquiridos através de guerras, dívida ou comércio. No entanto, o plano de Amã ia além da escravidão. Era o quê? Um genocídio. Esther, ao apresentar seu pedido, estava enfatizando a gravidade da situação, que não era meramente uma questão de servidão, mas de vida e morte para todo o seu povo. A coragem de Esther revela o plano de Amã
notável, sabendo que a sua própria vida estava em risco. Ela não hesitou em expor a verdade diante do rei. Este ato de bravura destaca a importância de defender o justo e o oprimido. Mesmo quando enfrentamos grandes perigos, Esther sabia que sua posição como rainha lhe dava oportunidade única de interceder pelo seu povo, e ela o usou com sabedoria e coragem. Podemos comparar a situação de Esther a outras figuras bíblicas que, em momento de crise, se levantaram para proteger e salvar o seu povo. Moisés, por exemplo, intercedeu várias vezes pelo povo de Israel, quando Deus ameaçou destruí-lo devido à sua desobediência. E também Neemias também mostrou grande coragem ao se aproximar do rei Artaxerxes para pedir permissão para reconstruir Jerusalém. Essas histórias ressaltam a importância da intercessão e do sacrifício pessoal em prol do bem maior. Esther exemplifica a importância da intercessão, uma prática importante para os cristãos. Assim como ela intercedeu pelo seu povo diante do rei, devemos interceder uns pelos outros em oração. A Bíblia nos encoraja a levar as necessidades dos outros a Deus. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Jesus é o nosso maior exemplo de intercessor, intercedendo continuamente por nós junto ao Pai. Segundo o subtópico, quem fez isso? A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento de extensão do decreto assinado em seu nome. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhe tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Às vezes, até os pais escapam fato próximo de seus filhos. Não era de todo irrazoável. Portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha, ou então a surpresa deveu-se ao fato de saber que tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esther era judia. De qualquer forma, era o resultado do excesso de poder concedido a Amã. Mas enquanto tivesse concedido amplos poderes a Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Esther. Amã foi longe demais. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender seu próprio limite e não abusar de direitos ou medir força no estilo ou ele ou ela. Fazer isso é trair o mal para si mesmo, em um efeito bumerangue, como aconteceu com Amã. A surpresa de Assuero pode ter sido vista sob dois aspectos. Primeiro, a falta de conhecimento sobre o decreto em detalhes mostra como Amã manipulou o poder do rei para seus próprios fins. Segundo, a revelação de que Esther era judia e adiciona uma camada pessoal e emocional à reação de Assuero. O amor do rei por Esther torna a traição de Amã ainda mais chocante, inaceitável. Isso exemplifica como as decisões precipitadas e mal informadas podem ter consequência devastadora. A história de Amã e Assuero também nos ensina sobre a importância de respeitar limites e manter um equilíbrio saudável em todas as relações.
seja em família, locais de trabalho ou em qualquer grupo social. Ninguém deve abusar de seus direitos ou tentar impor sua vontade em detrimento dos outros. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Amã, ao tentar impor sua vontade de maneira tirânica, acabou selando seu próprio destino. A trajetória de Amã ilustra perfeitamente o princípio do efeito bumerangue na vida. O mal que ele planejou para Mardoqueu e os judeus acabou recaindo sobre ele mesmo. Isso reflete o ensinamento bíblico de que aquilo que semeamos, colhemos. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Amã plantou semente de ódio e injustiça e colheu a destruição que ele próprio havia planejada para outros. Terceiro subtópico: a terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus. O povo da sua rainha, com toda firmeza, Esther respondeu ao rei, cara a cara com Amã. O homem ou pessoa é o inimigo, é este mau Amã. Deus nos capacita no momento certo a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Esther não agiu de forma temerária ou precipitada. Não instigou motim ou qualquer expediente violento, confiando em sua própria força. Manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e da maneira certa. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. Essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi de se lançar sobre Assuero, ou melhor, lançar sobre o assento de Esther, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei? Primeiramente, o essencial é reconhecer a estratégia cuidadosa de Esther. Sabendo da gravidade da situação e da ira que Amã poderia suscitar no rei Assuero, Esther não agiu impulsivamente. Ela organizou 2 banquetes, criando um ambiente íntimo e propício para lhe revelar a verdade. No segundo banquete, quando o rei perguntou o que estava por detrás da conspiração, Esther respondeu firmemente: o homem ou pessoa é o inimigo, é este mau Amã. Esta resposta direta e corajosa reflete o ensino de Provérbios 31, versículo 8, que nos encoraja a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Esther exemplifica a defesa dos oprimidos, mostrando que sua ação não foi apenas um ato de desespero, mas de profunda convicção e confiança em Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo nos lembra que as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Esther não confiou em sua própria força, em um método violento, mas na intervenção divina. Em seguida, ao ouvir a acusação de Esther, Assuero foi tomado por uma fúria intensa. Ele saiu do banquete e foi para o jardim do palácio para processar a informação, saber o que de fato era o fato.
Esse momento de reflexão permitiu que Assuero ponderasse sobre a traição que Amã e a gravidade de seus atos. A saída de Assuero do banquete sublinha a magnitude de sua perturbação emocional. Enquanto isso, Amã, compreendendo que sua vida estava em perigo, buscou desesperadamente a misericórdia de Esther. Ele se lançou sobre o divã onde Esther estava reclinada, uma ação que no contexto da cultura persa foi considerada uma grave ofensa. Quando Assuero retornou e viu Amã prostrado sobre a divã da rainha, ele interpretou a cena de maneira equivocada, pensando que Amã estava tentando desonrar Esther diante dele próprio. Finalmente a história culmina com a justiça divina, prevalecendo, condenaram Amã à morte, na própria forca que ele mesmo havia preparado para Mardoqueu, o tio de Esther. Então, um dos líderes do povo judeu. Então Esther, com sua fé inabalável e coragem, não apenas expôs a maldade de Amã, mas também salvou seu povo da aniquilação. Chegamos ao terceiro tópico, o grande livramento, e o primeiro subtópico, a história da força, ou melhor, a história da forca chegou ao palácio. A reação física e verbal de Assuero levou seu servo a entender que a morte de Amã estava decretada. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca preparada no dia anterior já havia chegado ao palácio. Nada fica oculto. Um dos eunucos, Abona, sabia até o tamanho, 50 côvados de altura, cerca de 22 metros. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público? Ao retornar e ver Amã deitado junto à rainha, Assuero interpretou a cena como uma tentativa de desonrar mesmo a Esther, a rainha. Então esse mal entendido intensificou a rainha, ou melhor, intensificou ainda mais a sua ira. Ele ficou furioso, ele ficou fora de si. A Bíblia nos diz que o terror do rei, como um rugido de um leão, que provoca e perde a vida. Com essa reação violenta imediata, os servos do rei entenderam que a morte de Amã estava decretada. Como um sinal de sua condenação iminente, os servos cobriram o rosto de Amã. Na cultura persa, cobrir o rosto de alguém era um ato simbólico que indicava que essa pessoa estava destinada à execução. Isso significava que Amã estava sendo oficialmente retirado da presença do rei e da vida pública marcada para morrer. Nesse contexto, a história da forca que Amã havia preparado chegou ao palácio. Em Lucas 12, versículo 2, nos lembra: não há nada escondido que não venha a ser escondido. Ao retornar e ver Amã deitado junto à rainha, Assuero interpretou a cena como uma tentativa de desonrar Esther. Esse mal entendido intensificou ainda mais a sua ira. A Bíblia nos diz que o terror do rei é como um rugido de um leão. Quem o provoca perde a vida. Com essa reação violenta e imediata, os servos do rei entenderam que a morte de Amã estava decretada. Como sinal de sua condenação iminente, os servos cobriram o rosto de Amã. Na cultura persa, cobrir o rosto de alguém era um ato simbólico que indicava essa pessoa estava destinada à execução. Isso significa que Amã estava sendo oficialmente retirado
da presença do rei e da vida pública, marcada para morrer. Esse contexto, a história da forca que Amã havia preparado, chegou ao palácio. Lucas 12, capítulo 2, nos lembra: não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. A revelação da forca simboliza a exposição de planos perversos e justiça divina em ação. Abana, um dos eunucos que servia ao rei, informou que Amã havia construído uma forca de 50 côvados de altura, cerca de 22 metros. Mas por que Amã teria construído uma forca tão alta? Embora a Bíblia não forneça uma resposta clara, podemos especular que Amã pretendia fazer um espetáculo público, uma apresentação da execução de Mardoqueu, né, dizendo, ele planejou a altura extraordinária da forca para garantir a execução fosse, no caso, visível a todos na cidade, servindo como um aviso sombrio a qualquer um dos que ousasse falar, desafiar sua autoridade. Vamos para o segundo e último subtópico. Os ventos mudaram. Até aquele dia, a extensão de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir a sua execução, informando o Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Em ambiente de poder, às vezes impera um certo de sistema de conveniência, muda-se de lado com muita facilidade. Talvez Abana até tenha feito parte do grupo de servos do rei que denunciou Mardoqueu para Amã. Agora soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer: aquele que falara para o bem do rei. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Os ventos só mudaram de lado. Agora nós vemos aqui a adversidade, ao contrário aqui no caso de Amã. Até aquele dia, a exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero inclinavam e se prostravam diante de Amã. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir a sua execução, informando Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Às vezes, em ambiente de poder, impera um certo sistema de conveniência. E nós vemos hoje no dia da política, como é que é as coisas de um dia estão de um lado, do dia estão do outro, aquela coisa toda. Então, você vê que aí, isso já vem de muito tempo. Muda-se de lado com muita facilidade. Abana talvez tenha feito parte do grupo de servos do rei que denunciou Mardoqueu para Amã. Agora soube que ser bem perspicaz, no caso aqui, para sugerir a forca para o seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer que aquele que falara bem, para o bem do rei. Agora a insinuação foi explícita, no caso, e o rei logo acatou. Até o dia da revelação, todos os servos de Assuero, com a exceção de Mardoqueu, se inclinavam, se prostravam diante de Amã. Esse gesto era uma demonstração de respeito e obediência à sua autoridade. Contudo, em ambiente de poder e lealdade, pode ser frequentemente uma fachada. Muitas vezes as pessoas submetem aqueles em posição de autoridade por conveniência, buscando garantir sua própria segurança e status. Quando a situação muda de uma nova
em uma nova oportunidade surge, essa mesma pessoa não hesita em mudar de lado. A lealdade que parecia sólida revela ser frágil, movida por interesse próprio. Esse comportamento é ilustrado de maneira clara na atitude dos servos de Assuero, quando a verdade sobre Amã foi revelada. Abona, um dos eunucos que servia ao rei, agora aproveitou essa oportunidade para destacar a maldade de Amã de maneira incisiva. Então vemos aqui que essa é a situação que chegou ali para o Amã, com um desfecho trágico. Ficamos por aqui, vamos estar só lendo a conclusão, que diz assim: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que aquele que se converta e viva. O espírito rebelde é quanto mais do homem que o leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino e da Pérsia. Foi enfocado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde o nosso coração de toda a maldade. Chegamos ao final da lição. Eu espero que Deus tenha colocado cada um de nós sabendo que tudo está na vontade de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe rica, abundantemente. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.